tarde a todos e a todas. Eu agradeço a presença de vocês aqui no auditório Inovação e Novos Negócios. Daremos início agora ao último painel do dia, que vai falar sobre Finanças Sem Fronteiras aqui no Espaço Veritran. E para falar sobre esse assunto, eu convido Wagner Martim, VP de Negócios da Veritran Brasil. Por favor. Antes de passar a palavra para o Wagner, eu gostaria de dar 2 recados para vocês. Primeiro, assim que terminar o painel, vocês forem embora, não esquecer, por gentileza, de entregar o rádio e o fone de ouvido ali onde vocês retiraram, tudo bem? E também é importantíssimo que vocês avaliem os painéis. E como avaliar o painel? No final deste painel, vai aparecer aqui no telão um QR Code. É só acessar. E também agora, no final do evento, vocês vão receber via SMS um link. Posso contar com a participação de vocês? Então tá ótimo. Eu passo a palavra agora para o Wagner. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Como eu fui apresentado, sou Wagner Martim, VP de Negócios da Veritran. Já trabalho com meios de pagamentos e tecnologia bancária já faz alguns anos, e a gente aqui na Veritran já há 2 anos chegamos até o Brasil para poder ajudar e impulsionar o Open Finance dentro do nosso país. A Veritran é uma empresa com mais de 17 anos na tecnologia bancária. A gente desenvolve tecnologia para a América Latina, Estados Unidos e Europa. A empresa tem mais de 50 bancos como clientes. A gente lidera a inovação digital na América Latina e principalmente temos uma plataforma low code, onde você consegue rapidamente resolver problemas de canais digitais de seus clientes de forma rápida, muito intuitiva. E de uma forma que você consegue rapidamente trazer conhecimento acumulado, integrar a nossa plataforma e lançar canais digitais imersivos para clientes, tanto app quanto web. E aproveitando o Open Finance e vendo toda esse movimento que o Banco Central vem fomentando e está crescendo muito no Brasil, a gente traz uma solução de Digital Onboarding, que é o International Digital Onboarding, e a Borderless Digital Wallet, que justamente para poder ajudar a alavancar as empresas a saltar para o exterior e poder buscar mercado fora, já com conhecimento, com know-how adquirido e com toda a nossa tecnologia embarcada, onde vocês conseguem gerar canais e conseguir interatuar com o cliente, conseguir promover operações entre vários países, como por exemplo fazer um onboard de um mexicano no México ou um onboard de um brasileiro no Brasil. E da mesma forma que a gente tem o onboarding, obviamente, a gente também propõe a plataforma e a Digital Wallet, onde a gente tem tanto as jornadas de pagamento do Pix brasileiro, quanto do COD mexicano, transferência 3.0 na Argentina. Então, na verdade, todo esse movimento nós trouxemos para justamente já começar a preparar o mercado para o que vai ser a grande abertura do Open Finance em transferências internacionais. Então, quando a gente pensa que você tem uma plataforma integrada em vários países, onde todos os seus clientes fazem onboarding, onde eles têm as suas carteiras digitais, cada um nos seus respectivos países, isso hoje é uma solução all for one. Nós temos ela para todos os países, mas a ideia é um dia isso se transformar num one for all, onde esses seus clientes, os clientes dos nossos clientes, possam ter a capacidade de interatuar com transferências internacionais instantâneas de forma muito rápida, muito fácil e, obviamente, dentro dos domicílios que cada um pode ter em diversos países e também considerando toda a reciprocidade que o Banco Central está armando para o PIX internacional. Está vindo aí a nova legislação do Banco Central sobre transferências internacionais e o que ela diz realmente abre para essa reciprocidade entre FedNow, que é o programa de transferência peer-to-peer
do Federal Reserve, ou o próprio Pix, ou como comentei, COD, transferência 3.0, e todas as aberturas da América Latina e Europa também, porque a Europa já prepara, apesar especificamente na Espanha trabalhar com Bizum, Portugal ter também algumas tecnologias próprias, a Europa está preparando um arcabouço legislatório e um sistema de transferência instantânea internacional dentro da zona do euro. Inclusive é baseado nesse sistema que o Banco Central pretende fazer algo muito similar aqui no Brasil, principalmente já utilizando tecnologia embarcada de contratos inteligentes, do real digital que está vindo por aí também, que é uma outra ferramenta. Então, na verdade, o que a gente vem entendendo e já propondo para o mercado, e assim, aproveitando que o Brasil vive um momento muito maravilhoso, onde o legislador consegue acompanhar não só com leis, mas também propondo as funcionalidades. Então hoje no Brasil a gente tem um Open Banking que a legislação está caminhando junto com tudo o que está relacionado às funcionalidades. Então assim que sai uma legislação de transferência instantânea, a gente já tem o Pix. Assim que sair legislação de transferência instantânea parcelada, a gente concomitantemente vai ter o Pix parcelado. E isso está acontecendo nas transferências internacionais. Essa é uma tendência. Até porque, mesmo que o legislador não acelere e não traga a inovação da forma que a demanda de mercado traz, a tecnologia resolve. E por que eu digo isso? Porque a gente já tem vários players trabalhando no mercado com compensações internas, onde você pode fazer um Pix agora para uma conta desse intermediário e ele no país pode fazer a transferência instantânea direto para a pessoa que você quer que seja beneficiária e acaba construindo um clearance interno que não depende de regulador, mas que ele consegue operar. Então a demanda é tão grande que a gente já tem players trabalhando e muito próximo de lançar soluções de transferências instantâneas dessa forma, a ponto de, obviamente, no Brasil termos esse privilégio do Banco Central estar caminhando junto e estar trazendo soluções dessa forma. O importante aí é que, principalmente com essa expansão internacional, isso vai desbloquear várias oportunidades de negócio. Então hoje a gente está falando de PIX, de transferências instantâneas, mas na verdade quando a gente começar a falar de contratos inteligentes, de criptoativos, blockchain e outras formas de transação e a globalização do mundo, ainda mais considerando um Brasil hoje que é um país que remete quase 5 bi de dólares para o exterior anualmente, recebe número muito parecido, a gente chega a ter uma balança positiva, a gente mais recebe do que remete. Então existem várias oportunidades de negócio que podem estar com várias funcionalidades e que pode destravar vários outros negócios que vocês podem ter por detrás de tudo isso. Então a gente acredita que estar preparado hoje para isso, na verdade, é construir a sua plataforma do futuro. Algo que em pouco tempo você vai estar trabalhando para maximizar e para gerar novos negócios, facilidades e diminuir fricção que a gente possa ter de propor operações cross-border para os nossos clientes. Então a gente entende também que com a Lei Geral de Proteção de Dados, e ela também caminha globalmente, não só no Brasil, como vários países, você vai poder usar esse ativo dos dados das pessoas autorizados para poder explorar com as melhores vantagens financeiras, não só no seu país, como oferecendo soluções para vários outros, além de poder explorar internacionalmente uma base de dados consistente e que você pode fidelizar muito o seu cliente com isso. Trabalhando dessa forma, entende-se que a gente realmente estaríamos hoje seguramente a passos à frente do mercado quando pensarmos que a abertura que está por vir chegar. Então, como eu disse, hoje a ideia é descentralizada. Obviamente você pode
fazer onboarding de pessoas que tenham duplo domicílio em 2 países distintos, e ela tem documentação, domicílio, e pode operar essa conta, pode interoperar entre elas, mas o dia que o mercado avançar e abrir, e essa abertura global tiver, com certeza essa interoperabilidade, e aí a gente tem vários países com cidadãos digitais, como a Estônia, por exemplo, onde você não necessariamente precisa estar lá para ser um cidadão, você pode ser um cidadão digital, e aí muito em linha com o efeito que a gente vê de várias pessoas também que trabalham hoje em dia do seu home office para distintos países e dentro da sua casa poder prover esse tipo de serviço, a facilidade para poder trazer e dar essa mobilidade para essas pessoas poderem receber valores, pagar valores, realmente fica algo muito fluido e algo que realmente veio para ficar, e a gente entende que é o futuro, e não o futuro a longo prazo, o futuro a médio prazo. Hoje no Brasil também a gente tem bastante movimento financeiro, não só de pessoas, por exemplo, que enviam valores para filhos que estudam nos Estados Unidos, ou pessoas que trabalham nos Estados Unidos ou na Europa e trazem para o Brasil recursos para poder ajudar familiar ou poder investir, ou até mesmo investidores mais conservadores que não necessariamente buscam criptoativos ou criptomoedas como por exemplo Bitcoin ou Ethereum. Basicamente, você pode ter investidores mais conservadores que queiram investir em moedas internacionais, não necessariamente que o recurso vá e volte, e sim um investimento a longo prazo. E a gente, obviamente, eles têm essa sede de mobilidade que cabe ao mercado suprir. Eu acho que o Brasil tem uma porta muito aberta do regulador, a gente precisa aproveitar muito isso. Faz total sentido esse lado de atender a necessidade e andar com o regulador, mas a Veritran proporciona, com a nossa solução, o destravamento e a equalização entre distintos países. Nem todos os bancos centrais estão caminhando da mesma forma, mas a gente consegue prover experiências aonde, através da nossa rede de parceiros, a gente consiga dar um nível hegemônico de experiência ao cliente, independente do avanço exato do Banco Central daquele país. Quando se diz que somos uma empresa Open Finance e ready para operar, ou seja, nós estamos prontos para isso, é porque a gente já vem trabalhando isso desde Europa, desde Estados Unidos. A gente está muito próximo dos reguladores dos países para entender cada situação de cada um, para poder prover uma plataforma para que os clientes dos nossos clientes, que os nossos clientes diretos são os bancos digitais, as fintechs, mas nós trabalhamos mesmo para as pessoas. Nos interessam reduzir fricção e facilitar a vida das pessoas, que elas tenham mais acesso a melhores condições. Então nisso é onde a gente se foca o nosso trabalho e começa a atuar principalmente no mercado, e a gente foi bem inovador quando trouxe essa solução e a gente aposta muito nela aqui no Brasil, principalmente pela capacidade que as empresas nacionais, não só a capacidade, mas a sede que as empresas nacionais têm de buscar os mercados exteriores. Então, a gente tem um grande exemplo do nosso banco digital roxo, que até outro dia ele estava começando no Brasil e ele cresceu de uma tal forma que hoje ele está na Colômbia e explorando muitos mais mercados e com planos ambiciosos. Não só eles, como várias outras fintechs que hoje já começam com visão global. É muito difícil você captar recursos de investimento e poder operar uma fintech e começar um negócio se você não está pensando pelo menos na sua região, você não está pensando pelo menos na América Latina, que são os tipos de consumidores que têm comportamentos próximos. Então, se você não está pensando nisso, é muito difícil escalar um negócio. E para as coisas serem escaláveis, você já começar com a sua porta aberta para transações internacionais é um grande atalho que você consegue levar
para os clientes, para as pessoas possam destravar isso e conseguir resolver essas questões. Além de tudo isso, hoje a gente já passou pela corrida das chaves PIX, a gente já absorveu a Lei Geral de Proteção de Dados e hoje, na verdade, a gente está vivendo uma corrida bem diferente, que é aqueles que primeiro obtiverem os seus clientes com onboarding digital adequado e em compliance com Lei Geral de Proteção de Dados. Aqueles que tiverem a melhor UX, a melhor usabilidade para prover para o seu cliente, com certeza já vai sair na frente na competitividade do Open Finance. Então hoje a gente vê poucos players já preocupados com painel de consentimento ou com outras ferramentas onde o cliente pode de verdade olhar quais são as vantagens e as melhores condições que ele tem em cada instituição, por quanto tempo ele compartilhou, por quando ele pode revogar a qualquer momento, por como ele quer explorar isso em uma one view, em uma usabilidade muito simples e fácil. Isso a gente já provê. A gente já provê, claro, pensando no mercado, pensando no Brasil, mas a gente já entende que esse painel cada vez mais tem que estar fácil e na mão dos nossos clientes. Por quê? Porque uma hora ele vai ser global. Em algum momento você vai querer compartilhar dados com bancos ou instituições financeiras de outros países, porque você pode entender que vai ter vantagens operar por lá e você poder ter acesso a essa gama de soluções é algo bem importante para nós. Então a gente entende que aqueles que primeiro chegarem na captação, que oferecerem usabilidade de baixa fricção e que souberem fidelizar os clientes, vão conseguir ter eles muito antes do que entrar numa guerra de menor tarifa, ou menor juros, ou empréstimo com maior condição financeira. Hoje a gente está falando de um ativo intangível, e um ativo intangível de enorme valor, que gera awareness e que gera a confiança e a relação que você pode ter com uma instituição financeira, com uma fintech, ou que alguém que abra suas portas para o mundo financeiro da forma que você quer. Além disso, além de tudo isso, existe o outro lado. As empresas e os negócios como seguros de saúde, o varejo em si, já perceberam que eles também precisam dar um passo a mais e eles também precisam de carteiras digitais. Não basta mais só vender, você precisa entregar uma experiência completa e sem fricção. Então vários players já começaram a perceber e nós temos a solução para isso, que é justamente você trazer o Embedded Finance. Eu vou trazer as finanças para dentro do meu negócio. Eu já tenho um aplicativo onde eu já posso trazer o meu cliente para ele fazer não só um onboarding, não só explorar os dados deles, mas eu já posso operar. Eu posso cortar passos da cadeia de valor das finanças. Eu posso gerar meu próprio cartão, eu posso fazer minha cobrança por Pix, eu não preciso mais de boleto. Eu posso gerar NFTs dentro do meu ambiente, da minha carteira, para os meus clientes comprarem. Então, o mundo finance está tão aberto e tão competitivo e com uma grande sede de demanda de baixa fricção, que está muito simples para que as empresas de outros negócios comecem a entrar dentro do finance e começar a demonstrar serviços financeiros de alta capacidade de usabilidade, alta capacidade de fidelização e com grandes soluções financeiras que antes você só encontrava num banco. Então, basicamente, essa abertura é muito importante, porque você antigamente ia nos bancos e o sistema era um só. Você vai obter empréstimo a juros baixos se você for fazer um financiamento imobiliário. Se você for fazer um empréstimo
de um cartão de crédito ou parcelar a conta do seu cartão de crédito é um dos maiores juros do mundo. Então a gente está começando a desbloquear ferramentas que o próprio mercado está flexibilizando. E quando o mercado flexibiliza e ele dá essa oportunidade não só para as instituições financeiras, como para as instituições não financeiras de operar, isso traz uma competitividade aonde, claro, as tarifas, as melhores condições, o menor custo é uma grande vantagem, sim, mas a usabilidade, a baixa fricção, a fidelização e o potencial que você pode dar de interoperar em vários segmentos e países é algo que chega a ser muito superior até as próprias condições e vantagens financeiras que hoje já está virando uma discussão em segundo plano. E isso está tão grande e tão importante que até os próprios bancos já perceberam que eles precisam ter ecossistemas. Então não basta o banco ter aquele mesmo aplicativo que ele sempre teve, com aquela usabilidade duvidosa, mas era muito similar a todos os outros grandes bancos. Ele está falando no máximo de 5 bancos, então era uma zona de conforto muito grande. Eles já perceberam que não tem como, que não há como ser competitivo com o movimento Open Finance se eles não começarem a diminuir fricção de usabilidade, dar abertura para novos produtos, dar uma capacidade global para os seus clientes, poder fazer um onboarding digital de alta exploração de dados para poder converter esse cliente em alguém fidelizado. Claro que por trás disso tem todo um trabalho de inteligência artificial, de comportamento de dados e que ele está evoluindo junto. Então a gente entende que existe uma janela muito importante agora de quem investir em usabilidade, quem investir em onboarding digital, quem investir em digital wallet, vai estar passos à frente para poder capturar esses clientes, trazer ele e poder fidelizar ele com maior tempo. E quando o jogo realmente estiver valendo e a coisa estiver numa competitividade altíssima, você já conhece esse cliente muito mais que todos os outros. Isso é tão realidade que os próprios bancos também estão fazendo movimentações para prestar serviços. Eles já entenderam que eles vão ter que adicionar serviço. E por quê? Porque eles justamente querem interatuar com os clientes dele. Para quê? Para entender o valor dos dados, para entender qual é a melhor forma de poder explorar esses dados. A gente entende que no futuro você não vai ir num banco, pedir um empréstimo para depois ir numa agência de viagem e comprar a sua viagem. As coisas estão tão conexas, tão fáceis e tão fundidas em ecossistemas que você vai ir ou a uma agência de viagem para comprar a sua viagem, finalizar o processo de pagamento da sua carteira digital, onde você vai comprar moeda internacional para usar no destino, ou você vai no seu banco buscar na sua conta, buscar compra de moeda internacional e buscar o parcelamento da sua viagem que o banco vai fornecer. E por que o banco quer fornecer? Para poder capturar dados, saber a sua preferência, explorar seus dados para poder usar ao favor deles, claro, tudo o que o Open Finance tem a abrir de vantagens para as pessoas. É tudo muito novo, já começou, realmente a gente já vê vários movimentos, a gente já vê bancos importantes fazendo movimentações significativas. Ontem eu estava vendo até uma palestra no outro auditório, a gente viu os principais bancos brasileiros falando de Open Finance e se você escuta o discurso deles hoje, já está muito, mas muito mais rebuscado do que eles falavam há 3 meses atrás, né? Então eles já perceberam que a corrida disparou, eles já entenderam que eles precisam agregar serviços para poder entender o comportamento das pessoas e eles já entenderam também que para poder ter esse retorno e para poder avaliar tudo isso, quem começar antes
Quem fornecer menos fricção, quem der mais facilidade para o seu cliente, vai ter essa grande vantagem. Um outro ponto muito importante para falar de Open Finance é sobre Cybersecurity e Cyber Resilience. As pessoas, por um tema bem contraditório, dizem: eu vou compartilhar meus dados com esse banco e ele vai saber da minha vida. Isso é um risco. Não é bem assim. Na verdade, eu posso até demonstrar para vocês que isso pode ser um ponto a favor para a sua segurança. Por exemplo, a partir do momento que o banco conhece o seu comportamento, a partir do momento que um banco tem várias funcionalidades de monitoramento, claro, sempre aprovadas com o consentimento da Lei Geral de Proteção de Dados, você já entende a movimentação desse cliente, você entende o comportamento dele, você sabe como ele gosta de pagar, você sabe como ele obtém recursos. Então, você tem dados suficientes para entender que uma operação de caixa eletrônico numa cidade ou num bairro que seu cliente nunca pisou, um cliente que nunca usa dinheiro físico e um cliente completamente digital, não faz nenhum sentido. E isso dá muito mais seguranças para instituições financeiras simplesmente criar mecanismos de bloqueio ou mecanismos de camadas de autenticação ou até camadas de validação com o próprio cliente para usar isso ao seu favor. Então, tanto os clientes quanto os bancos vão desenvolver demais soluções de cybersecurity, cyber resilience, por conhecer seus clientes e saber: esse não é o comportamento dele que eu venho monitorando e que eu venho investindo, claro, para obter vantagens para ele, cliente, e vantagens para mim, para o meu negócio, e esse ecossistema também consegue devolver para ambas as partes, clientes e bancos ou instituições financeiras ou fintechs, capacidade de segurança, de controle e de saber quais operações fazem sentido, quais eu vou bloquear. Então hoje a gente vive experiências bem distintas, né? Você às vezes vai em um banco, e a gente pode falar banco Tier 1, a gente tem feito vários laboratórios. Você vai num banco Tier 1, você faz um Pix de 40 mil reais, por exemplo, aqui exagerando, e ele transfere normalmente, até inclusive utilizando a autenticação do seu próprio smartphone que você habilitou. Mas também a gente vê outros bancos que, para fazer o mesmo Pix desse valor, ele pede a autenticação da senha, a senha do cartão de crédito, depois ele pede uma autenticação facial, aí no final só falta ele pedir um comprovante de endereço, certidão de casamento, ou seja, já uma extrapolação que acaba com uma fricção que não faz sentido com a mobilidade e a facilidade do Pix. Então é muito importante essa consciência de cada vez mais que vocês trouxerem clientes até vocês com digital onboarding, mais rapidamente vocês têm a capacidade de conhecê-los, fidelizá-los e depois numa digital onboarding, depois numa digital wallet, você tem a capacidade de oferecer vários serviços para eles, e por isso que é muito importante que já nesse momento pensar globalmente e pensar em algo destravado que pode aumentar, triplicar, multiplicar o seu potencial global de América Latina, Estados Unidos, Europa e todos esses destinos que as empresas brasileiras têm muita sede de operar, querem operar, veem vantagens de operar. A gente viu bastante movimento de fintech que já nasceu global, já nasceu regional e outras que, assim que tem uma rodada de investimento, o investidor, a primeira coisa que diz é: agora vamos expandir para outros países. Então, quando você já, desde o começo, traz essa lógica e você põe esse conceito de finanças sem fronteiras e você abre isso para o seu cliente, na verdade você está multiplicando a sua capacidade de alcançar produtos, fidelizar, operar e trazer várias vantagens para os seus clientes. Eu queria agradecer bastante pelo tempo aqui que a gente conversou. Queria dizer para vocês que
vocês podem me achar no LinkedIn, é Wagner com W, Martim com N de navio no final. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram falar, vocês podem me procurar por lá. E também tem o site da Veritran, veritran.com. Vocês também podem nos buscar por lá. Aproveitem, olhem, tem um finalzinho de evento, tem o nosso stand aqui do lado. Se vocês quiserem fazer alguma demo, podem ir lá, estão todos convidados. A gente está muito feliz de estar aqui e a gente está muito feliz de participar da construção do Open Finance da região, da América Latina, do Brasil, dos Estados Unidos, Europa, e muito feliz de ter vocês aqui e muito obrigado pela oportunidade e pelo tempo.